Saudações! O objetivo deste vídeo é compartilhar com vocês um pouco do meu trabalho no ano letivo de 2019. Bom, vou minimizar o OBS Studio. Eu disponibilizei aqui no desktop da minha máquina um ícone que vai nos levar a um arquivo relacionado à aula que foi ministrada no dia 26/9/2019. Vamos abrir esse arquivo, é um arquivo PDF. Vou aumentar o zoom. Bom, no ano letivo de 2019 eu estava lotado nesse colégio, Francisco Freitas Lima, e esta aula eu estava ministrando para a turma do primeiro ano. Eu estava trabalhando com essa turma o assunto de funções, né? Função par, função ímpar, função sobrejetora, função injetora, função bijetora, função quadrática, função afim, etc. Num dado dia, no caso do dia 26/9, eu fiz uma revisão sobre números primos e pedi para eles fazerem alguns trabalhos, porque foi um trabalho sobre números primos na primeira aula e um trabalho sobre um tema transversal na segunda aula. Aí eu montei o datashow e exibi o conteúdo. E discriminei, né, digitei aqui esse documento para poder mandar para o pedagógico da escola. A primeira aula foi um trabalho, né, um resumo sobre o documentário relacionado aos números primos. Documentário intitulado A História dos Números Primos. Aqui tem um link para ser acessado no YouTube. O objetivo era levar o aluno a compreender a relevância dos números primos para a matemática, informática, área financeira, etc., bem como a relevância da função zeta de Riemann. Como eu havia dito, nós estávamos abordando o conteúdo de funções. Me lembrei da função zeta e decidi passar esse conteúdo dos números primos, fazer uma revisão ali, e não me aprofundar muito na função zeta, que é um conteúdo avançado para primeiro ano, mas abordar de maneira básica, desde ali dos números primos, passando o documentário e pedindo para eles fazerem um trabalho sobre o assunto. Os recursos utilizados: datashow, notebook, caixa de som. A aula foi a exibição do vídeo e expositivo. Grupo de no máximo 4 alunos, manuscrito, e aqui foi a data de entrega que eu estipulei. Bom, questões relevantes. Aqui foi algumas questões que eu sugeri. O que é um número primo? Qual sua relevância para a matemática, para a área financeira, para a tecnologia? Por que profissionais da área da física estudam os números primos? Tudo isso estava no documentário, bastava assistir, prestar atenção, e no caso de alguém ter faltado a aula, poderia acessar o YouTube posteriormente e rever o vídeo, que está disponível no YouTube. Quem desenvolveu a função zeta e por quê? A função zeta está relacionada com os números primos. Qual a relação dos números primos com a criptografia? Qual matemático criou um supercomputador para quebrar códigos de mensagem de guerra e o que os números primos têm a ver com isso? Então aqui foram algumas questões sugeridas. Eu tirei algumas fotos dessa aula, aqui está a turma do primeiro ano, aqui é a exibição do documentário sobre os números primos, notebook, o equipamento, né? Na aula anterior, sobre a portaria 014/2019 de Guarapari, aqui eu estou em Vila Velha, tá? Na aula anterior eu falei sobre sugerir aos professores a utilização do datashow. E eu gosto de mostrar que eu sigo aquilo que eu falo, né? Eu não vou sugerir o professor usar o datashow se eu não uso. É claro que eu uso. Está aí a foto demonstrando isso. Aqui eu estou fazendo a utilização do datashow. É muito útil, porque se você tiver que passar algum conteúdo no quadro, você vai consumir um tempo da aula passando esse conteúdo. Se você prepara a sua aula no momento do PL, lá na sala do PL, prepara a sua aula no PowerPoint, deixa tudo especificado ali, quando chegar na sala de aula, o monitor ou o auxiliar técnico vai ter montado o equipamento, datashow, notebook, etc. Você não vai consumir um tempo da aula escrevendo aquilo tudo no quadro, vai estar tudo no PowerPoint, nos slides. Então você vai ganhar tempo, sua aula vai ser dinamizada. Então aqui eu estou demonstrando que eu realmente uso o datashow em minhas aulas. Está aí, né? Turma do primeiro M1, documentário sobre os números primos. Aqui eu fiz uma demonstração, realmente demonstrei para eles o algoritmo das divisões sucessivas. Mostrei esse software que eu desenvolvi e aqui eu mostrei o funcionamento para eles. Só a parte que já está pronta, que é, no caso, a parte do algoritmo das divisões sucessivas. Mostrei o tempo decorrido, os números que o algoritmo encontra, mostrei para eles o funcionamento, a aplicação ali sobre números primos, né? A segunda aula foi para fazer um trabalho sobre
um tema transversal sobre o aquecimento global, que é extremamente relevante, né? A emergência climática. Fazer um resumo sobre o vídeo assistido e mandar para o correio eletrônico do professor. Tá, o assunto abordado: aquecimento global, tema transversal. Vídeo: entrevista ao cientista James Lovelock, concedida à revista Veja. Aqui eu disponibilizei o link do vídeo. Caso algum aluno faltasse aquela aula, poderia assistir no YouTube sem problema nenhum, no tablet, no celular. Eu gosto muito de usar a tecnologia. Sou professor de tecnologia educacional e matemática. Aqui eu estipulei a data de entrega, aula, exibição de vídeo e expositivo. Objetivo: resumir e interpretar o conteúdo do vídeo dentro da ótica da matemática. Eles iriam assistir o vídeo e fazer alguns questionamentos, né? Eu aqui dei algumas sugestões de questionamentos. Qual o contingente humano da atualidade? Né, para eles pesquisarem qual é o contingente humano. Qual é a população humana hoje no planeta? No caso, em 2019. Com o aumento populacional, por quanto tempo o planeta ainda poderá manter o nosso estilo de vida? Então eles deveriam pesquisar sites na internet, alguns estudos científicos sobre esse assunto, colocar no trabalho e fazer a citação. Esse seria o perfeito, né? O ideal. O aquecimento global é reversível? Uma questão muito interessante. Deveria ter colocado mais um detalhezinho aqui, né? Justifique sua resposta, mas fica para um próximo trabalho. Aqui foram as sugestões. Quais suas causas? Aqui eles deveriam descrever quais são as causas do aquecimento global. Assistiu o vídeo aqui do tema transversal, não necessariamente esse, poderia assistir outros vídeos também relacionados a este tema e responder os questionamentos. Então esse aí foi o conteúdo que eu ministrei no dia 26/9/2019. Eu gosto muito de utilizar as tecnologias, utilizar DataShow, não ficar só naquela história de ficar escrevendo no quadro, porque isso aí realmente, matemática, se você ficar só nisso, você desgasta o aluno, você perde a atenção do aluno. Você tem que diversificar suas aulas, tem que usar muito a criatividade, mostrar um documentário sobre um determinado conteúdo, mostrar um software educacional que aborda um determinado conteúdo. Por exemplo, está falando de matrizes lá no segundo ano. Coloca um xadrez, fala sobre o tabuleiro, explica sobre matriz quadrada. Diversificar sua aula, mostrar um software como esse aqui, de matemática, a aplicação, onde o aluno vai aplicar aquele conteúdo. Isso é muito interessante, né? Saber onde eles vão utilizar aquilo que eles estão estudando, para motivar o aluno a estudar um conteúdo que às vezes não é tão simples. Tem alunos que se destacam. Em todas as turmas sempre tem um aluno que tem uma facilidade maior, mas não é assim com todos. Então, se você fornecer para o aluno uma razão pela qual estudar aquilo ali, fica muito interessante. Por exemplo, nessas aulas eu me recordo que eu falei para ele estava falando sobre a função afim e dei 2 exemplos de onde aplicar. Por exemplo, um taxista poderia utilizar isso para calcular o valor da corrida. Uma pessoa que trabalha numa loja de xerox pode utilizar a função afim para poder calcular ali o gasto, quanto vai ser pago ali pelo cliente, né? Então, a aplicação daquele conteúdo que está sendo estudado é muito interessante conhecer isso aí. Tá joia? Então, essa foi uma das aulas que eu ministrei lá no ano letivo de 2019. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.